mencionar. 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 8, que diz assim: E como Janes e Jabres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprobes quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tem uma palavra chamada ateísmo, e isso tem me chamado bastante atenção. Eu ministrei numa certa igreja, e antes de eu ministrar algo acerca disso, mencionei também essa palavra ateísmo. Era um ponto tópico, ao qual eu queria trazer uma explicação básica, e eu perguntei se alguém sabia o que era ateísmo. Inacreditável, ninguém sabia o que significava a palavra ateísmo, porque foi ali pedido para alguém levantar a mão, alguém sabia dar uma explicação o que significava a palavra ateísmo. A palavra ateísmo, meus irmãos, é a doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus. Ou seja, eles afirmam com uma veracidade que não há uma verdade absoluta. Ou seja, que luta contra princípios que nós consideramos Deus como o centro de tudo, a palavra de Deus, o centro de tudo. E aquilo me chamou a atenção, meus irmãos, porque esse ateísmo, eles têm lutado constantemente quanto à fé da igreja e tem persistido contra os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, alguns acreditam em Buda, outros acreditam em Maomé, e assim por diante. Então eles afirmam que não há uma verdade, mas a Bíblia, em contrapartida, ela vai contra essa veracidade do ateísmo, porque a Bíblia mesmo diz, Jesus mesmo disse: olha, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus acaba de dizer que Ele é a própria verdade, viu? Nós sabemos que para muitos a fé é baseada naquilo que vê. Para nós não precisamos ver para ter fé. E outro, nós cristãos que seguimos a Cristo, somos simpatizantes do Evangelho, da Palavra de Deus, nós não precisamos ver para crer. Nós seguimos pela fé. Há muitas coisas na Bíblia Sagrada que eu nunca vou compreender. E Deus nem me dará explicações, porque a Bíblia diz que somente naquele dia há coisas que Deus revelará a nós. Então há muitas coisas na Bíblia que não convém a nós questionar, porque a Bíblia ela é auto-revelada, ela é inspirada, revelada, muitas vezes interpretada, mas não pode ser especulada. Especulação não tem nada a ver com a palavra de Deus. Especulação pode existir quando você faz uma especulação acerca de algum filme, algum outro livro que você lê, uma revista, você pode fazer especulação. Mas acerca da palavra de Deus não existe especulação, porque a própria Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade já revelada. Mas algumas coisas da Bíblia que Deus não vai revelar não. Você pode orar, você pode jejuar, consagrar, Deus não vai revelar. Há muitos segredos, principalmente nos livros escatológicos de Apocalipse, que Deus não vai revelar. Nós podemos estudar e buscar, procurar em livro e fazer algumas conexões, mas há coisas que Deus não vai revelar. Então, todo tipo de especulação acerca da palavra de Deus, descarta. Você pode pedir para Deus dar revelação, a interpretação do texto, a interpretação da passagem bíblica, mas especulação, nem vem com isso, que isso não funciona com a palavra de Deus. Amém? Então, a palavra ateísmo é a doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus. Até hoje, nós sabemos que eles lutam contra a verdade da palavra de Deus. Querem mudar princípios da palavra de Deus. Mas contra a palavra de Deus não há argumento, né? Para nós, a verdade é Cristo. Para alguns é Buda. Para outros é Maomé. Mas eu quero dizer uma coisa. Nenhum deles libertou até hoje. Nenhum deles salvou até hoje. Nenhum deles deu vida eterna até hoje. Nenhum deles resgata. Nenhum deles transforma. Nenhum deles cura. Nenhum deles pode dar vida eterna.
mas Jesus Cristo, a verdade absoluta, e qual nós cremos, acreditamos e seguimos-o pela fé. Porque nós, a nossa geração, eu quero dizer uma coisa, desde 2000 anos atrás, enquanto Jesus permeava sobre a terra, seus discípulos seguiam, eles tiveram o privilégio de andar com Cristo e ver Cristo. Só que nós, faz 2000 anos e poucos que Jesus subiu, assentou aos céus, todos sabem. Ele ressuscitou, foi ao céu. Mas uma coisa eu tenho para dizer, até hoje ninguém e nenhum de nós viu a Cristo. Nós o aceitamos pela fé. Por que aceitamos pela fé? Porque a evidência que ele cura, a evidência que ele salva, a evidência que ele transforma, a evidência que ele liberta, a evidência que ele dá vida, e acreditamos pela fé que vida eterna, vida com Cristo, salvação, remissão de pecado é somente pelo sangue, através da cruz do Calvário e através de Cristo. O próprio Jesus disse, olha, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade absoluta. Ninguém vai a Cristo por Maomé, ninguém vai a Cristo a Buda, ninguém vai a Cristo por outro meio ou situações que o homem pode aplicar ou apontar ou afirmar. Não. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Então, meus irmãos, ficai atento com essa palavra. Ficai atento, alerta a muitas coisas, a sua descrença. O ateísmo tem abatido forte contra a igreja do Senhor Jesus Cristo a descrer na verdade da palavra de Deus, dizendo que há muitos deuses e que não há uma verdade absoluta. Eu quero dizer, Cristo é a verdade absoluta. Nós precisamos somente da palavra de Deus. Então eu quero deixar essa palavra de Timóteo capítulo 3 e o versículo 8 para a meditação. Muitos resistiram à verdade da palavra de Deus. Só a Bíblia é a verdade. E outro, o ateísmo afirma que não há uma verdade absoluta. Muitos da filosofia morreram questionando e nunca encontraram uma resposta, porque eles sabiam onde estava a resposta. A resposta é somente na palavra. E outra coisa, a Bíblia não é assim para se aceitar. A Bíblia se aceita pela fé. Se você quer servir ao Senhor, sirva, mas sirva pela fé. Se você não quer, o problema é seu. Mas tenha conhecimento de uma coisa. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só Jesus transforma. Só há um caminho a seguir, não há vários. Só uma maneira de nós crer na palavra, na morte, na ressurreição de Cristo. Através da fé. E há muitos nesse mundo que resistem à verdade. O que a gente vai fazer? É o livre-arbítrio, livre escolha. Você está livre para decidir a sua vida. Só que tem um porém. Para chegar ao céu, é só através de um. Para seguir um caminho reto, só existe um. Na verdade existe dois, mas só um leva ao céu. Só um leva à eternidade. E muitas vezes, quando nós seguimos pela palavra de Deus, se a gente quiser viver uma vida bem-aventurada, não só aqui, mas quando partimos para a eternidade, nós vamos ter que seguir a nossa vida em alguns princípios. Algumas coisas a gente vai ter que abrir a mão, porque servir a Cristo, viver em Cristo, padecer em Cristo, como o apóstolo Paulo falou, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas para viver uma vida em Cristo, com Cristo e para Cristo. Então, meus irmãos, fiquem atentos sobre o ateísmo que luta contra a verdade da palavra de Deus, sempre afirmou que nunca houve uma verdade absoluta. Eu quero dizer que a Bíblia diz, que Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu fico com a palavra. Com o que você fica? Eu fico com a palavra. Ela me mostra um caminho, ela me mostra uma saída. E Jesus, pelo que eu vejo estudando as Sagradas Escrituras, eu percebo que Ele me mostra uma saída. Ele me mostra um céu. Ele nos mostra a nova vida. Ele nos mostra que há ressurreição em Cristo. Ele nos mostra que há jeito de recomeçar tudo de novo. Só a Bíblia dá oportunidade de recomeçar quando alguém não acredita mais em você, em nós. A Bíblia
é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, o seu ministério, a sua chamada, você que é simpatizante da fé ou não, que Deus possa abençoar mais e mais a sua vida. Pense sobre isso, pense sobre o ateísmo e pense sobre a fé. Pensa, reflita e busque a verdade pela palavra de Deus.